O cérebro deve estimular as emoções, ou seja, administrá-las, gerenciá-las, originá-las? Cabe ao cérebro essa função? Algumas pessoas acreditam que sim, que cerebralmente o ser humano deve estimular a felicidade, a alegria, o contentamento, as emoções, que isso deve ser estimulado mentalmente, que o cérebro é como um músculo que deve ser exercitado para que assim o ser humano alcance uma felicidade através desta estimulação, deste estimulamento cerebral. Mas será que isso confere? Será que é verdade isso? Eu discordo. Por quê? Porque as emoções, elas devem surgir por si mesmas. As emoções verdadeiras, não as falsas emoções, as pseudo-emoções, mas as emoções verdadeiras, elas surgem por si só, porque elas vêm do espírito por meio da intuição. Então precisa existir uma independência do espírito com a sua intuição e as verdadeiras emoções frente à ação do cérebro, que é apenas um instrumento terreno. As verdadeiras emoções vêm do espírito, elas tocam o plexo solar, essas emoções depois chegam ao cerebelo e depois ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos, as palavras e as ações por fim. Mas tudo isso tendo o núcleo do ser humano como o polo propulsor e agente das emoções. Esse é o caminho natural, de dentro para fora. Mas se o ser humano acredita que o cérebro deva estimular as emoções, estará agindo ao contrário e de forma errada e artificialmente, porque a mente ela tem uma visão muito reduzida. O que ela compreende de forma muito limitada é apenas aqui a vida terrena nas suas dimensões mais grosseiras. É a forma de inteligência terrena da qual o ser humano dispõe como um instrumento. Mas o instrumento não pode ser confundido com o ser, com o espírito, com a intuição, que é a forma de manifestação do espírito. E intuição, que por sua vez é a verdadeira emoção. Então, a vida emocional verdadeira, ela precisa de uma independência, ela precisa de uma autonomia. As verdadeiras emoções são autônomas, porque surgem de dentro para fora. Enquanto que aquilo que o cérebro estimula e que vai no caminho contrário é artificial, é forjado. O que acontece? A mente pensando, a mente elucubrando suas ideias, atua sobre o sistema nervoso, isso gera reações psíquicas, isso gera sentimentalismos que não tem nada a ver com as verdadeiras emoções, e isso acaba sendo compreendido como algo espiritual, sendo que não é apenas mental. Então estas são as emoções mentais, que não tem nada a ver com as emoções espirituais, que são autônomas e que são estimuladas pelo próprio espírito, seja o espírito por si mesmo ou aquilo que o espírito capta por meio da intuição de planos mais elevados. Então o espírito do ser humano se torna um canal de conexão através do qual irradiações fluem de cima para baixo, e essas intuições que fluem, elas geram as emoções, essas emoções tocam o plexo solar, o cerebelo, e depois no cérebro surgem os pensamentos. Esse é o caminho natural, como tem de ser. O ser humano precisa atuar nessa direção, nesse sentido, para se desenvolver espiritualmente. Mas o que aconteceu? Os seres humanos deixaram o seu espírito cair numa indolência, num sono profundo. Hoje a maioria esmagadora da humanidade já não sabe mais nem o que é o espírito. As pessoas confundem o espírito com o intelecto, e esse intelecto desligado do espírito segue influências externas, segue as influências trevosas, as formas de pensamentos das trevas. Isso atua sobre a mente humana, porque ela é como uma esponja que vai absorvendo as externalidades, e isso gera uma distorção
distorção das emoções. É por isso que as emoções são tão contraditórias. Observemos, hoje a vida emocional das pessoas é contraditória. Uma hora as pessoas têm emoções neste sentido, outra hora no outro sentido. Isso cai numa contradição absurda. Disso surge a ansiedade, a depressão, o mal-estar, as doenças, as enfermidades. Então a humanidade hoje ela é constituída por pessoas doentes emocionalmente. E por quê? Porque os seres humanos estão atuando no sentido errado, de fora para dentro, forjando emoções com a mente, com o cabeção, com o cérebro. Então, o cérebro, ele não pode estimular o ser humano em nada. O que deve estimular é o núcleo, é o espírito, é a vida interior, é a intuição, as verdadeiras emoções. Isso é que deve ser autônomo e independente para que o ser humano possa viver de forma plena, sendo ele mesmo, cultivando emoções saudáveis que geram ações saudáveis. Observemos só o caminho natural em que as coisas devem seguir. Mas hoje as religiões, as filosofias, as ciências, as espiritualidades bagaceiras, tudo isso atua apenas sobre o cabeção. Os seres humanos colocam mais e mais entulhos em suas mentes, enterrando cada vez mais o espírito. De tal forma que a maioria esmagadora das pessoas já não ouve nada do espírito. O espírito se tornou algo estranho para essas criaturas materialistas. E por isso, na vida emocional, as coisas vão de mal para pior. As pessoas não dispõem de equilíbrio, serenidade, lucidez. O que hoje move as ações humanas são emoções deturpadas, estimuladas pela polarização política, pelo consumismo, pela sensualidade, a sexualidade, a sem-vergonhice, a decadência comportamental. Tudo isso vai sendo captado pela mente humana, isso vai sendo cultivado nessa caixinha fechada aqui, isso atua sobre o sistema nervoso, gerando todas essas emoções deturpadas, com as quais os seres humanos tornam a sua vida péssima, sem qualidade. Então, falta justamente essa qualidade emocional na vida das pessoas. E a qualidade emocional, por sua vez, ela só pode surgir se as emoções forem autônomas, se as emoções surgirem do espírito. Uma, porque as emoções surgem do espírito. O que a mente promove é apenas uma bagunça emocional. A mente bagunça as coisas porque ela não sabe de nada. A mente não sabe de nada. Quem sabe é o espírito. O espírito é pronto, como Cristo já disse há 2000 anos, mas a carne é fraca, como o Filho de Deus disse. E a mente faz parte da carne ainda. E se o ser humano tomar esta mente carnal como referência em sua vida, se quiser, por meio da mente carnal, estimular emoções, vai se dar mal, cairá em contradições absurdas, adoecerá, por fim, emocionalmente, conforme podemos observar no caso da maior parte das pessoas. Então falta justamente o cultivo do silêncio, ficar mais no seu canto, ter momentos de introspecção, para ir identificando o espírito. E daí lentamente perceber como as verdadeiras irradiações, como as verdadeiras emoções, irradiam de dentro para fora. E se ater a isso, cultivar essas verdadeiras emoções. Quando o ser humano cultiva isso vai se desenvolvendo, isso vai crescendo, isso vai tomando espaço e o indivíduo ele alcança um equilíbrio emocional e passa a ter emoções saudáveis no caminho correto de dentro para fora e não de fora para dentro, como vem ocorrendo hoje na vida da maior parte das pessoas. Então, o ser humano precisa colocar cada coisa no seu devido lugar, a mente no seu devido lugar como um mero instrumento e o espírito como o agente, o espírito como o estimulador, o estimulante das emoções, das intuições, das verdadeiras sensações espirituais que são necessárias para que o indivíduo possa dispor de uma visão adequada. Então, a mente não pode estimular emoções, mas apenas esta bagunça de emoções. Isso a mente estimula, mas as verdadeiras emoções, elas surgem
do espírito. É um grande erro, um grande engano querer trabalhar o lado emocional a partir do cérebro, a partir da mente, que não tem nada a ver com as emoções. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!